Estamos considerando ao longo de algumas semanas aquelas 7 cartas que Jesus enviou às igrejas da hoje Turquia. Comecei no domingo à noite, continuo também agora, lendo Apocalipse capítulo 2, essa primeira carta, versos 1 a 7, leio na versão Prazer da Palavra. Esta é a mensagem que envio à igreja de Éfeso, Turquia, por meio do seu líder. Eis o que Jesus Cristo, aquele que sabe de todas as coisas e cuida de todo mundo, agora lhes diz: vocês me dão muita alegria. Olho para vocês e vejo o que fazem. Olho para o que vocês fazem e noto a sua dedicação. Olho para a sua dedicação e sinto o seu desejo de perseverar. Olho para a sua dignidade e percebo a sua indignação diante da maldade. Olho para a sua fidelidade e percebo o seu amor à verdade, quando muitos põem na minha boca palavras que eu não disse. São muitas as provas pelas quais vocês têm passado. Algumas delas cobram um alto preço. O problema é que no desejo de fazerem muito e certo, vocês se esqueceram de mim, que sou a fonte da missão e do prazer de viver. Vocês ainda fazem, mas fazem como se carregassem um fardo, porque fazem sem alegria. Respondam-me, quando foi que vocês começaram a se sentir assim? Reflitam, porque está na hora de terem de volta o brilho em seus olhos. Reflitam, porque se vocês não mudarem, vou deixá-los sozinhos. Se eu não estiver ao seu lado, os pregadores da mentira vão ter livre trânsito entre os irmãos na fé e levarão muitos para o erro. Está na hora de voltarem a amar de todo o coração. Sem amor, não dá para viver. Prestem atenção ao que o Espírito Santo, por meu intermédio, está dizendo a vocês. Eu sou a árvore da vida, cujos frutos quero lhes dar, para seu alimento e prazer. Voltem. Desse texto vou considerar apenas a primeira parte, que nos fala da alegria de Jesus ao olhar para a igreja em Éfeso. Ele olhou para aquela igreja, ele refletiu sobre aquilo que a igreja fazia e ele ficou feliz, fazendo nos lembrar do que o Pai Eterno disse de Jesus, capítulo 3 de Mateus, quando Jesus foi batizado. As palavras foram as seguintes: Jesus viu o Espírito Santo descendo sobre ele como se fosse uma pomba vinda do céu. E todos ouviram uma voz celestial que dizia: Jesus é o meu filho querido, ele me dá muita alegria. E agora esse mesmo Jesus olha para os irmãos de Éfeso, daquela igreja, e diz: vocês me dão muita alegria. Sabemos várias coisas acerca dessa igreja. Parte disso está registrado no livro de Atos. Um dos textos mais singulares saído da boca do apóstolo Paulo, ele proferiu a esses irmãos quando dele se despediu ali na praia. Atos 20, 13 a 18. A minha pergunta que eu quero responder é a seguinte: quando é que o Deus eterno se alegra conosco? Quero dizer que Deus se alegra conosco. Deus se alegra conosco quando fazemos com dedicação o que fazemos para Ele, junto com a igreja. Quando nós fazemos bem feito, quando nós fazemos com capricho, Deus se alegra. Eu preciso me perguntar a mim mesmo, a você mesmo, se você tem feito o que Deus lhe pede para fazer com capricho, com dedicação, com consagração. Deus abre para você um lago de sorriso, de felicidade, tal como abriu para o filho no dia do seu batismo. Nem todos fazem com capricho. Nem todos fazem com dedicação.
E quando nós fazemos com dedicação, isso alegra o coração de Deus. Meu desejo é que eu, Israel, e que você também, tudo que nós fizermos, seja para Deus. Na igreja e fora da igreja. Mas certamente alimentados pela palavra de Deus, lida na igreja, explicada na igreja. Sabendo que se é com dedicação, Deus se alegra conosco. Estou certo que Deus está alegre hoje conosco, alegre com você, por causa da sua dedicação. Em segundo lugar, Deus se alegra conosco quando nós perseveramos na fé, apesar das dificuldades. Porque muitos desistem e Deus não se alegra. Mas com aqueles que persistem, que perseveram, que ficam firmes na fé, com esses Deus se alegra. Você é alguém que alegra a Deus? Está firme na fé? Porque há pessoas que, por razões diversas, as lutas vêm, são muito intensas, derrotas acontecem, mortes nos surpreendem, frustrações nos tomam e alguns desistem. Mas quando nós persistimos em meio às dificuldades, em meio às aflições, encontrando alegria em Deus, Deus se alegra conosco. Eu estou destacando essa dimensão positiva e tão somente positiva dessa primeira carta de Jesus à igreja em Éfeso. Meu propósito é que você saia daqui sabendo que Deus está feliz com você, se eu posso usar essa expressão um pouco inadequada, eu sei, mas alegre eu posso dizer, com certeza, com você, por causa da sua perseverança. Continue a perseverar. Deus aplaude no céu. Em terceiro lugar, nós podemos saber que Deus se alegra conosco quando nós nos indignamos contra a maldade, a nossa própria maldade e as dos outros. Todos somos capazes de nos indignar com a maldade dos outros, de que tipo for. Mas é preciso que, além dela, nós também nos indignemos com a nossa própria maldade. Porque muitas pessoas se juntam à confraria dos maus, nos mais diferentes instantes da vida. Uma das coisas que eu não gostaria de crer é que o homem é mau. Até mesmo nossos gestos de bondade são minados por nossa maldade. Mas a Bíblia é clara e a história nos mostra. Vejamos agora o caso do Rio Grande do Sul, em que as pessoas saem de suas casas porque não podem ficar por causa do nível da água. E as pessoas, algumas que nunca cometeram crime nenhum, se sentem livres para roubar, saquear essas casas. Nessa hora, nesse momento em que o Brasil inteiro se solidariza, uns vizinhos, talvez, da mesma cidade ou próxima, assaltam. Sabe por que isso? Porque o homem é mau. Eu não gostaria de crer nisso. Eu gostaria muito de acreditar que nós somos todos bons, mas a Bíblia diz que nós somos todos pecadores. Eu sou o pecador. Por isso, quando nós erramos, nós temos que nos indignar, mesmo quando nós somos as pessoas que erraram, não somente os outros. E o texto nos diz que Jesus olhou para aquela igreja e viu como ela se comportava diante do mal, se indignando contra a maldade. E Jesus disse: é isso mesmo, parabéns, continue se indignando contra a maldade, fazendo bem, para que o bem possa um dia vencer. Deus eterno se alegra conosco quando nós amamos a verdade exposta na palavra de Deus, ao ponto de nos dispormos a pagar o preço por segui-la. Como é que nós impomos a verdade? Nós não impomos a verdade a ninguém.
Nós amamos a verdade. Nós vivemos a verdade. E nos colocamos prontos para pagar o preço por segui-la. Eu me recordo, há muitos anos, houve uma perseguição muito séria contra um iraniano em função da sua fé. E foi feito um movimento mundial por sua libertação. Eu levei isso ao conhecimento de um diretor de uma grande TV. O assunto foi pautado, saiu até no Jornal Nacional. E conversando com ele, eu disse, obrigado por aquele seu gesto, em função daquela atitude. Ele me disse algo que eu nunca me esqueci. Ele está sofrendo por causa da fé que ele tem. Estava dizendo, isso é consequência natural da sua fé. Ele me disse, você não deve ficar horrorizado com isso. Estou dizendo com isso que defender a verdade aqui dentro desse ambiente tão agradável, viver a verdade aqui nesse lugar, ser verdadeiro na igreja, seguir a Jesus Cristo integralmente, aqui é fácil. Lá no trabalho, não é. Lá na escola, não é. Lá na praia, não é. Lá no shopping, não é. Lá na cozinha da sua casa, não é. Mas se você ama a verdade, e esse era o caso da igreja em Éfeso, amava a verdade. Não tinha outra maneira de viver a não ser exalando a verdade. Porque se eu amo a verdade, ela vai sair dentro de mim naturalmente. E eu nem vou pensar no preço. Porque se eu pensar no preço, eu amo mais o preço do que a verdade. Quando me aplaudem, eu penso no aplauso, esqueço a verdade. Quando me perseguem, eu esqueço a verdade e me ocupo da perseguição. Jesus se alegra conosco quando nós amamos a verdade exposta na palavra de Deus. E às vezes essa verdade não agrada as pessoas. E às vezes nem nos agrada. Nós gostaríamos que fosse outra verdade, mais cômoda. Mas a verdade da Bíblia Sagrada, a verdade que nós amamos, é a verdade que nós seguimos de todo o coração e com alegria. E quando fazemos assim, nós alegramos o nosso Deus. É simples a pergunta. Eu, Israel, vivo como alguém em que Deus, me olhando, se alegra ou reprova? A resposta é individual. Mas eu olho para a igreja em Éfeso com os olhos de Jesus, ele se alegrava. Quero dizer que também olho para os irmãos, espero que olhem para mim também assim, e se alegram. Eu e você vivemos para dar alegria a Deus, em primeiro lugar. Se é bom para mim ou não, é em segundo lugar. Se os meus amigos vão me aplaudir ou não, é em terceiro lugar. Mas em primeiro lugar, é se Deus olha para mim e diz, Israel, estou feliz com você. Eu estou certo que Deus olha para os irmãos aqui e diz, estou feliz com vocês. Essa é a carta de Jesus para você, nessa hora. Nós somos filhos da luz. A luz que vem da cruz. A luz que vem do túmulo vazio. Essa semana eu discuti com um direto amigo, teólogo, sobre o lugar da cruz
e o lugar da ressurreição. Em tempos mais antigos, alguns teólogos diziam que a história do cristianismo termina na cruz, porque foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados. Mas eu disse a ele, é o túmulo vazio que ilumina a cruz. Sem o túmulo vazio, nós não veríamos a cruz. Portanto, morte, sexta-feira, ressurreição, domingo, fazem parte de um mesmo momento que não pode ser separado. E quando eu penso nessa luz que brilhou na madrugada da ressurreição de Jesus. Nós somos filhos dessa luz, a luz de Jesus. Em pé, vamos cantar essa verdade. Filhos da luz que tendes salvação, vivei com fé, com amor e retidão, vivei para o louvor de Deus. Filhos da luz, já tendes a certeza da vossa herança, então cantai alegres, andando em luz. Nós somos filhos da luz, e quando nós somos filhos da luz, o autor da luz se alegra conosco. Vamos alegrar o coração de Deus. Vamos ver de tal modo que da sua face saia um grande sorriso ao nos contemplar, buscando viver como Ele espera, como filho da luz, que nós vivamos.